Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $30.300. Bitcoin num dia volátil. Hoje a gente chegou a mais cedo, tá abaixo dos 30, chegamos a recuperar os 31 e agora estamos voltando para o suporte. Hoje meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando aí o que a gente pode esperar para as próximas horas e dias e com a minha estratégia para o momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, quero começar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o Bitcoin, esse dia volátil, né, e discutindo um pouquinho aqui sobre potenciais oportunidades. A gente também vai atualizar os indicadores de sentimento, o que eles estão mostrando aqui no momento. A gente sim tem uma melhora significativa dos indicadores e também vamos mostrar onde as instituições estão colocando as ordens aqui, tá bom? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e se você já é membro do canal, não se esqueça. Daqui a pouquinho, às 8 horas, tem live exclusiva para membros e associados e a gente também vai ter uma live especial para falar dos dados de inflação na quarta-feira de manhã, beleza? Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin, caras, e ao falar do Bitcoin, eu quero destacar para vocês alguns pontos, tá bom? O primeiro é que, apesar da gente sim ter rompido para cima no curto prazo, sim, os indicadores de sentimento terem melhorado, a gente precisa entender que o preço ainda não assumiu uma nova tendência de alta. Na verdade, a gente está consolidando, tá bom? Então eu não acho que enquanto a gente estiver aqui dentro, a gente pode se animar demais com movimentos de alta ou ficar muito pessimista com movimentos de baixa, porque o que a gente está vendo são várias armadilhas para os dois lados, tá bom? E você operar rompimentos numa consolidação, normalmente você vai operar errado. Normalmente os rompimentos numa consolidação são falsos, tá bom? Então, enquanto a gente não conseguir romper com força os $31.500, que é a máxima do ano, ou a região aqui dos 29.500, a gente precisa entender que a gente está consolidando e é natural que a gente forme armadilhas para os dois lados, independentemente do que os indicadores vão demonstrar, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente foi testar resistências fortes e aparentemente a gente não conseguiu romper, ou mais do que isso, a gente não conseguiu se manter acima delas, tá bom? A primeira que eu destaco é a região dos 30.850. Repara que a gente até tentou fechar um candle lá em cima, mas não conseguiu. E essa região, eu vou colocar até os 31, que foi onde a gente parou também, é a região de resistência que se a gente começar de novo vir aqui para cima, seria um bom sinal para a gente enfim romper essa máxima do ano, beleza? Assim como, nesse momento, a região dos 30k me parece uma região decisiva. Se depois de ter rompido os $31.000, a gente voltar e perder os 30 mil, cara, é um péssimo sinal. É um sinal de que a gente pode testar a mínima desse range aqui na região dos $29.500. Se perder aqui, enfim, uma correção no diário. Mas, por enquanto, o preço está bem indeciso, tá bom? E eu acredito que a gente teve boas oportunidades ou para colocar um pouco de dinheiro no bolso aqui, quem não tinha vendido as últimas vezes que a gente subiu, ou então para shortar altcoins que foram buscar resistência nessa recuperação que o Bitcoin teve, tá bom? Eu particularmente, fazia muito tempo que eu não shortava altcoins, eu abri um short em uma alt, já que a gente ainda está numa consolidação. E eu acredito que a gente pode ter boas oportunidades de ganhar apostando na queda de algumas dessas altcoins em tendência de baixa, beleza? Falando um pouco sobre o sentimento aqui, a gente tem uma melhora dos indicadores, tá bom? A gente, de novo, tem um long short ratio abaixo de 1, nesse momento ele está em 0,97, só que de nada adianta esses indicadores melhorarem se a gente não rompe as regiões importantes da análise técnica e a própria análise de sentimento, né? Então, ao meu ver, isso aqui melhora sim a situação, mas a gente ainda não tem uma confirmação, porque na análise técnica a gente não rompeu e conseguiu se manter acima dessas regiões. Beleza? Então, esse movimento aqui que a gente está tendo agora é um movimento bem feio, tá bom? Inclusive, um movimento até que pode estar tendo alguma notícia nesse momento que eu não estou sabendo, porque muita venda, tá bom? Mais de $400 milhões de venda a mercado no último candle de 15 minutos. Estranho, tá bom? E bastante liquidação também, ou seja, todo mundo que acabou comprando aqui no FOMO tá perdendo agora, muita gente vendendo, muita gente sendo liquidada, beleza? Então, lembre-se, não devemos operar rompimentos numa consolidação, beleza? Porque a maioria deles vai ser falsos rompimentos, igual a gente teve esse falso rompimento aqui. E pode agora ter outro para baixo, tá bom? Então eu espero bastante volatilidade aqui ainda. Se tiver alguma notícia, eu atualizo vocês lá no meu Instagram, tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui também é que
O S&P 500 e a Nasdaq não fizeram grandes movimentos hoje, tá bom? Então a gente teve aqui hoje um S&P 500 subindo 0,24, uma Nasdaq no 0 a 0 aqui, até caiu um pouquinho, tá caindo um pouquinho agora aqui também. Talvez tenha alguma notícia, eu atualizo vocês no Instagram, tá bom? Mas basicamente a gente não teve muita volatilidade aqui. Era um movimento mais do Bitcoin mesmo e agora parece que a gente está formando essa armadilha. Sem grandes tomadas de decisão no Bitcoin, por enquanto, tá bom? Eu fico de olho para confirmações de um rompimento acima dos 31 ou abaixo dos 30 mil dólares, já seria muito ruim, mas os 29.500 seria meio que uma confirmação da tendência de baixa. Nesse meio do caminho aqui não me interessa fazer muita coisa, tá bom? A não ser ficar de olho aí para talvez realizar lucro nos shorts que a gente abriu, beleza? Investidores, então é isso, tá? Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui também sobre as instituições, as ordens delas. Cara, algumas ordens aqui nesse curto prazo a partir dos 30k, tá bom? Então talvez a gente tenha essas armadilhas aqui para uma acumulação entre os 30 e os 29.500. É onde estão tentando segurar o preço aqui. Então não vai ser fácil a gente romper isso tudo, tá bom? Mas realmente foi um movimento feio, tá? Foi um movimento estranho aqui. A gente precisa entender que se perder esse suporte dos 30k e posteriormente os 29.500, a gente pode, enfim, ter uma correção mais significativa, beleza? Já ordens de venda, nesse momento, muito pouca ordem de venda. A gente só tem uma ordem de venda lá na região dos topos, próximo aos 31.500 dólares. Beleza, investidores? Cara, então é isso, tá? Bitcoin continua nessa consolidação aí, sem grandes novidades, aí, sem grandes definições. Mas realmente a gente não está fazendo um movimento legal aqui, é um movimento estranho com muita venda a mercado, tá bom? Então realmente pode estar tendo alguma notícia e a gente atualiza vocês no Instagram. E não se esqueça, às 8 horas tem live de membros dentro do escritório e na quarta-feira a gente também tem live da inflação que deve, enfim, definir aí para onde os mercados vão nas próximas semanas. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê.